Oi, meu nome é Gabriela Farias, eu sou estudante da disciplina de Hidrologia do professor Pedro e esse vídeo é parte da minha entrega para o trabalho de análise morfométrica da bacia do Rio Imbituva. Então, o objetivo desse trabalho é delimitar a bacia do Rio Imbituva de maneira matricial e vetorial, utilizando o QGIS e o Excel para a parte de cálculos, e através disso fazer esses cálculos para a gente conseguir comparar os dois métodos e conseguir analisar as características dessa bacia. Então, primeiramente, esse vídeo eu vou trazer sobre as correções que foram apontadas para o professor e como eu consegui fazer elas, e futuramente também eu vou falar de como eu fiz meu trabalho no geral. Então, das correções, primeiramente a parte de arquivos, formatação e discussão. Então, eu não enviei todos os arquivos para avaliação, então agora todos foram compactados numa pasta só, zipada. A formatação, tanto de tabelas como de texto, elas estavam fora da norma ABNT e as tabelas não tinham todas as unidades medidas, não estavam tão claras, estavam utilizando diferentes números de casos decimais após a vírgula, então agora foi feita essa correção. E a discussão, que também não tinha sido muito bem desenvolvida na parte de resultados, agora também foi colocada no trabalho final. Mapas e figuras, então eu tinha produzido alguns mapas, só que eles não tinham todos os elementos necessários para o mapa, então eu coloquei agora a legenda, tem a escala, título, dados, tudo que foi apontado como necessário na nossa aula de SIG. Os limiares, então, eu tinha feito a comparação deles fora de escala, então agora eu coloquei eles todos no mesmo padrão, comparados com a bacia na mesma escala. E por fim também fiz uma figura extra de comparação do limiar escolhido, o 5000, com o Hydro Rivers, para a gente conseguir comparar o quão próximo eles se aproximavam. A densidade dos rios também estava sendo feita da maneira incorreta, então eu corrigi na parte de metodologia a parte teórica de como funcionava isso. E a parte de cálculos também corrigi no Excel e passei para o meu trabalho final. A ordem dos rios, então, ela estava sendo feita de maneira equivocada na delimitação automática, então eu refiz toda essa parte da ordem desse método. E também a contagem para os dois estava sendo também errada, então eu refiz e coloquei os resultados no meu trabalho. As leis de Orton, então, elas não estavam sendo muito bem apresentadas, tanto através das tabelas quanto aos gráficos, então eu utilizei o quadril que o professor apresentou para a gente, colocando a legenda, dando os valores. E também na parte da segunda lei de Orton, o log estava sendo calculado da maneira equivocada, ela estava sendo feito com o L total e não com o L médio. Então, isso gerou um resultado equivocado, que agora foi consertado pelo Excel. E a parte final, que é de uso e cobertura do solo, que eu não tinha feito nem a parte analítica escrita, como também não tinha feito todas as figuras. Então, agora eu comparei os 4 décadas diferentes. E aqui tem a visualização dos mapas finais. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de análise da minha bacia, de como eu realizei esse processo e quais foram as minhas dificuldades nesse caminho. Então, a parte de delimitação da bacia, através primeiro do método automático que eu fiz. Então, eu utilizei o exutório que foi dado pra gente e o recorte do MDE, pego no topo data. E a partir disso, eu utilizei as funções watershed e water outlet para conseguir gerar o limiar. Com base no limiar, consegui gerar a minha bacia escolhendo o ponto mais próximo do escritório. Então, nessa parte que eu tive mais dificuldade foi realmente a questão do limiar, que ele gerou também problemas futuros no meu trabalho, principalmente na parte da ordem dos rios. Mas aqui está ela organizada. E a manual, que foi feita com base nas curvas de níveis e com o exutório. Então, eu fui fazendo de maneira manual, utilizando a parte de geometria do QGIS. A parte de cálculos, então, algumas foram feitas na tabela de atributos, que depois foram passadas para o Excel, e com base nisso a gente conseguiu fazer os cálculos diretamente no Excel. Então, aqui tem a minha planilha utilizada, aqui tem os cálculos, então tem os dados, tem a curva pixométrica que eu gerei, aqui tem os que foram realmente colocados, como a área, e os que foram feitos cálculos aqui, então, tipo, cacete. Aqui tem a ordem e também o cálculo das leis de Orton. Então, aqui também tem a parte do perfil do rio, do HM e também isso feito tudo também pela maneira manual. Ela era automática, essa aqui é a manual. Então, isso aqui são dados. Beleza? Então agora eu vou comentar a partir disso. A gente conseguiu gerar os mapas, então, primeiramente, acho que eu vou colocar o mapa de localização, que foi o primeiro que eu coloquei no meu trabalho. Então, colocando todos os elementos apropriados, então, legenda, escala, título, o mapa de uso e cobertura, que também não tinha sido apresentado anteriormente. E o meu mapa hipsométrico, que também estava pendente, eu não tinha colocado no meu trabalho final.
Eu tinha feito somente a maquete e não coloquei ele, então agora ele está inserido na parte da curva hipossométrica e também está incluído na parte de discussão desse tópico. Então aqui tem ele com um passo de 50 metros. Então, a conclusão é que, primeiramente, as correções elas realmente ajudaram a ter melhor precisão dos resultados e clareza na hora de conseguir comparar os dois métodos. Então, tinham métodos que estavam dando valores muito diferentes justamente por não estar sendo feita da maneira correta. E também a revisão de mapas e tabelas que ajudam a parte de entender e conseguir visualizar também, não só feito uma análise feita por mim, mas por pessoas externas. Então, a parte de tabelas realmente que não estava muito bem sinalizada, os mapas que não tinham todos os elementos, e a parte de cálculo também, que a gente conseguiu reanalisar e trazer uma maior garantia do resultado dos nossos métodos. Todas essas alterações ajudaram a trazer um trabalho mais consistente, e daí a parte de organização dos arquivos, tanto a parte de correção de cálculos, e eu acho que isso ajudou a gente a conseguir compreender melhor a dinâmica que você inicia. Então, o link desse vídeo vai ser disponibilizado junto com o meu arquivo final e eu agradeço pela atenção. Então, encerrando a minha apresentação.